Um dos maiores objetivos da terapia de casal, pouco usado, inclusive eu diria, seria qual é o contrato inconsciente dos relacionamentos. Quando a gente fala de contrato inconsciente, a gente estabelece não uma projeção, que seria sentimentos negados de uma pessoa que se projeta no outro, mas sim um verdadeiro contrato. O que seria esse contrato? Manter a minha estrutura neurótica exatamente escarafunchando a estrutura neurótica do outro. É como se fosse uma espécie de guerra fria. Ou seja, se o outro me cobrar alguma coisa, jogar um míssil acerca da minha estrutura psicológica, eu faria o mesmo. Infelizmente, esse é um dos maiores fatores que trazem conflito no relacionamento. Esse contrato inconsciente. Por quê? Porque a sociedade, a maioria das pessoas, segue a tendência de vítima. Então ela acha que quando uma relação não deu certo, é porque ela era verdadeira naquela relação ou ela foi traída. Na verdade, aquela velha história de atrair para si. Agora, essa atração para si próprio, ela vem desse contrato inconsciente. Ou seja, eu atraio uma pessoa na qual ela espelha meus sentimentos, meus desejos negados, meus desejos que eu não consegui realizar, que eu não consegui aprofundar. Todo o lado inconsciente mal elaborado, toda uma estrutura que quer se fixar. Aí eu preciso do outro para manter essa estrutura. Exemplos milhares que não faltam. O casal onde um sofre de obesidade, o outro não tem mais desejo sexual, um sofre de impotência sexual, ejaculação precoce, a mulher sofre de frigidez, gastos compulsivos, obsessivos compulsivos, um gasta muito, o outro é negligente no relacionamento. Isso é a base da terapia de casal. Então é exatamente esse contrato inconsciente que a terapia de casal tem que debelar, tem que romper, porque senão esse círculo vicioso será eterno ou levará a uma futura separação. No caso da psicologia, se a gente pensar de onde surgiu isso, a gente tem que pensar na estrutura, em toda a dinâmica de Freud, como se fosse um poço. Então o inconsciente é o poço onde ele estudou. O que ele quis com isso? Ele quis cristalizar, ele quis purificar a água desse poço que era o inconsciente reprimido de desejos sexuais e de realizações não efetivadas. Porém, se a gente for pensar nos dias atuais, depois desse poço, ele vai ter que ser transportado para algum lugar. Então tem a sua tubulação. E essa tubulação, ela nunca foi alvo da psicologia, porque essa tubulação é o que vai levar essa água para a infância, para a adolescência, para a fase adulta e até a morte do indivíduo. E infelizmente essa tubulação nunca foi objeto de estudo, de concentração, de interesse na área psicológica. E ela é vital, porque se ela não for límpida, se ela não tiver uma estrutura boa, todo esse poço, toda essa água, ela não vai ser canalizada adequadamente. É aí que entra novamente esse contrato inconsciente. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, que infelizmente os relacionamentos não são prioridade na sociedade. A prioridade é ganhar dinheiro, a prioridade é a ambição, a prioridade é o acúmulo material. Então as pessoas deixam o relacionamento não apenas ao Deus dará, mas a cargo desse inconsciente que às cegas vai atrair para si um parceiro, não vou dizer semelhante, mas que tenha conflitos neuróticos para dissimular os conflitos do outro parceiro. E aí que começam as confusões. Então não se trata de homem e mulher não se darem bem, de homem e mulher serem diferentes. Se trata exatamente dessa estrutura de caráter que é negada, desse verdadeiro contrato assinado, onde cada um esconde o seu problema através do problema do outro, acusando o outro, sendo que esse outro é negligente, quando na verdade ambos não conseguiram superar os seus conflitos neuróticos. Meu nome é Antônio Carlos Alves de Araújo, sou psicólogo clínico e terapeuta de casal. Estou em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Muito obrigado.